Olá, seja muito bem-vinda ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a resgatar o casamento feliz. Eu sou Karina Chiarato e o tema de hoje é: Meu marido acredita que o meu casamento é uma prisão. O que é essa frase? O que tem de significado por trás de tudo isso? É o que eu vou falar para vocês hoje. Muitos maridos acreditam que quando eles se casam, quando eles estão nesse relacionamento, eles acreditam que estão vivendo uma prisão. E isso tem uma limitação muito grande. Isso tem uma implicação muito grande na entrega e em todos os sentimentos vividos nesse relacionamento. E eu vou explicar aqui para vocês o que é efetivamente esse sentimento e por que os homens carregam muito mais esse sentimento de viver um relacionamento aprisionado do que as mulheres. Primeiramente, dentro da história, os homens, eles carregam em si esse sentimento de prisão. Por quê? Porque lá atrás, na história, né, da nossa sociedade, muitos homens eles foram obrigados a se casarem. E quando eles eram obrigados a se casar, eles tinham que abrir mão de uma vida de liberdade total, de boemia muitas vezes, de uma liberdade junto com muitas outras mulheres, para se fixar única e exclusivamente com uma mulher que muitas vezes ele não gostava. Não foi uma escolha dele, foi um casamento arranjado, foi algo combinado entre famílias. E essa percepção e esse sentimento foi sendo transmitido de geração para geração até chegar no seu marido. E ele hoje diz assim: nossa, eu estou me casando, né? Estou aqui vivendo essa prisão, me sinto aprisionado. Esse sentimento é do seu marido? É ele quem está carregando esse sentimento verdadeiramente? Não. E por que isso é importante você saber, você ter conhecimento dessa informação? Porque você vai poder olhar para esse homem como você nunca olhou antes e ter a compreensão, saber que ele também carrega muitas memórias e que essas memórias estão impactando diretamente o seu relacionamento. Se o seu relacionamento ele está passando por um momento de muita crise, um momento muito doloroso, um relacionamento horrível. Por quê? Porque o seu marido, né, fala: eu tô aqui nessa prisão. Quantas vezes ele fala isso para você? Isso aqui é uma prisão, isso aqui não é um casamento. Eu não posso fazer o que eu quero. E eu te pergunto, cadê o sentimento que ele tem por você? Cadê aquele sentimento de quando vocês se conheceram? Cadê aquele sentimento do olhar que vocês se olharam, vocês se apaixonaram, vocês decidiram estar juntos nesse momento? Qual é o seu papel como esposa nesse momento? É trazer de volta essa lembrança para que ele por si só possa ter na sua consciência a experiência desse casamento que foi uma escolha dele. Ninguém obrigou ele a se casar. Ou foi obrigado? Porque se foi obrigado a estar casado, isso não foi uma escolha dele, por isso que se sente aprisionado. Agora, se foi algo, uma decisão que ele tomou de estar com você, você era e é a pessoa com quem ele quer passar o tempo da vida dele junto com você, é a hora de você relembrar isso. E relembre você, como que foi que vocês se conheceram? Como que foi vocês estarem juntos nesse primeiro momento de descobrimento, de se conhecer? Quando eu ofereço algo a alguém, como meu marido, eu estou oferecendo o meu melhor a ele. Em contrapartida, o que ele quer oferecer para mim? Também o melhor dele. E se essa conexão ela ficou rompida por algum motivo, é como se você precisasse relembrá-lo
de que isso acontece, de que essa conexão efetiva ainda não acabou. Então, agora é a hora de você resgatar esse casamento que por muito tempo ficou esquecido na memória de vocês, tanto na memória dele quanto na sua. Sim, na sua também, porque diante de todas essas circunstâncias é muito doloroso, é muito desafiante para uma mulher vivenciar um casamento onde o homem o tempo todo diz essa frase, demonstra em sentimentos que ele não está confortável dentro da relação. Então, o que fazer nesse momento, né? Qual é o maior benefício que você vai ter quando você compreender esses sentimentos que esse homem está carregando? Quando você olha para isso, quando você entende esses sentimentos, quando você vivencia tudo isso junto com ele, você vai compreender o tamanho da dor que esse homem também carrega. E quando você compreende essa dor, compreende o que está acontecendo com esse homem, isso inevitavelmente vai gerar um benefício para o seu relacionamento. Ele vai ter em você essa parceria, essa compreensão. E o que vai acontecer é o resgate desse amor, é o resgate desse casamento, é o resgate dessa felicidade que vocês podem viver juntos a partir de agora. E como que você vai conseguir, então, gerar esse benefício para o seu relacionamento? O Bert Hellinger sempre traz a informação dentro dessa visão toda da constelação familiar e dentro dos conceitos sistêmicos de que quando nós olhamos para algo profundamente, com o nosso coração, com o nosso sentimento, é capaz de haver uma transformação profunda dentro de um sistema, dentro de uma área da nossa vida. E o que eu estou sugerindo a você agora é para que você olhe profundamente para todos os sentimentos que o seu marido carrega, para todos os sentimentos que fez com que ele, gerasse esse comportamento, e deixe com ele para que ele possa olhar para tudo isso. Eu não estou dizendo aqui nesse momento para você carregar isso, não é essa a intenção, não é salvar o seu marido, mas sim compreender o que ele está carregando, compreender o que fez com que ele agisse dessa forma. E como eu disse anteriormente, muitas vezes o casal que passa por essa sistemática, o casal que vive isso dentro do casamento, são casais que carregam uma dor muito profunda, geralmente acaba refletindo o quê? Situações vividas lá em gerações passadas e que vão passando de geração em geração até chegar nesse momento e você poder olhar para tudo isso. Karina, mas isso quem viveu foi o meu marido, mas isso quem viveu foi a história do meu marido, meu sogro foi obrigado a se casar, o vô do meu marido foi obrigado a se casar com a avó dele, e ele não pôde ficar com quem ele realmente amava. Então vocês vão observar que a história dele conta isso, mas aqui não é o momento de você olhar para isso com a finalidade de cuidar e resolver. Não. O seu objetivo de olhar para tudo isso é compreender. Por isso que eu quero deixar bem claro, compreender o que está acontecendo no seu relacionamento e o que está influenciando e interferindo para que essas brigas aconteçam e para que esse sentimento de aprisionamento esteja acontecendo, porque o seu casamento não é uma prisão. O seu casamento é algo para que você possa viver, para que você possa extrair as experiências dele. O seu casamento é algo que tanto você quanto seu marido estão ali para crescerem como pessoas, como indivíduos, como sociedade e ainda exercendo uma função muito linda quando se tem filhos,
que é do quê? De propagar a vida, de levar a vida adiante. Então, quando você consegue gerar esse benefício, você vai ver isso refletindo dentro do seu sistema. Você vai ver que o seu casamento, ele sai de uma situação sufocante e passa para ser o quê? Uma situação muito harmoniosa, muito prazerosa de se viver. E qual é o melhor momento para você tomar essa decisão de fazer algo diferente para você e para o seu relacionamento? Agora, nesse exato momento, você já pode tomar a decisão de fazer muito diferente. Agora é o melhor momento da sua vida para que você tome essa decisão de resgatar o seu casamento. Para de ficar vendo esses defeitos. Porque meu marido ele não se sente bem dentro do nosso relacionamento. Porque o meu marido ele se sente aprisionado dentro do nosso casamento. Porque meu marido acredita que o nosso casamento deixa ele preso, limitado, bloqueado. Inclusive, ele fala para mim que ele não tem sucesso profissional porque o nosso casamento bloqueia ele. Abra todas as correntes, se é que você tem algum poder sobre isso, se você tem algum controle sobre isso, porque aqui, geralmente, o que eu posso observar dentro de toda a minha experiência é que quando existem esses casos de homens que já carregam essa memória, de homens que vêm, né, com uma bagagem muito grande, né, de memórias sistêmicas de todos os antepassados, memórias ocultas e inconscientes, quando nós observamos isso dentro de um casamento, nós observamos que geralmente ele encontra uma mulher que faz um papel de controladora. É uma mulher que vai lá e, como eu disse, coloca, passa a chave, a algema, passa todas as correntes nesse relacionamento. Agora é a hora de você identificar se você está fazendo esse papel e abra todas essas correntes, e abra todas essas algemas e permita que o seu marido viva a vida dele, assim como você também vai viver a sua vida em comunhão, em conexão um com o outro. E esse é o papel do relacionamento. E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos de mulheres que conseguiram superar completamente todo esse processo que elas viviam. Se essas mulheres passaram por essa situação, eu sei que tem muitas outras que também estão passando por isso e que muitas delas nem percebem o que está acontecendo. Por isso, fique até o final desse vídeo que eu quero trazer para vocês práticas para que vocês também possam utilizar no relacionamento de vocês, para que você possa usar isso no seu dia a dia. Qual o comportamento que eu devo ter? Assim como eu passei para essas mulheres aqui, eu vou passar para você também. E eu quero te mostrar qual foi o primeiro momento que elas perceberam que isso não estava legal e que isso estava atrapalhando a vida delas. Eu trouxe aqui 3 exemplos. 2 exemplos aqui são de mulheres que estavam por um fio e já estava no momento assim de término de um relacionamento. Por quê? Porque o marido já não queria mais ficar nesse relacionamento. Ele se sentia aprisionado dentro do relacionamento. O que elas trouxe? Karina, meu casamento está acabando. Mas e por que o seu casamento está acabando? Eu não sei. O que ele fala para mim é que o nosso casamento é uma prisão. Ele não consegue ser ele mesmo. Ele não consegue sequer ter um sucesso profissional, porque ele fala que o nosso casamento está bloqueando a vida dele. E aí, qual foi o primeiro momento para essas 2 mulheres? Primeira coisa, vamos observar o que está acontecendo. Tem uma informação por trás de tudo isso. Qual é a memória que está interferindo, influenciando o seu casamento? Porque o seu casamento está recebendo interferência externa. E nós vamos olhar isso, o que está acontecendo.
E diante de todo o atendimento, de toda a percepção e mentoria que eu fiz com essas mulheres, eu pude observar que o marido, né, esses dois maridos, eles estavam completamente vinculados a todas as histórias de homens que pertenciam a esse sistema. E esses homens, o pai de um deles não pôde se casar com a mulher com quem ele já namorava e gostava. Por quê? Porque o pai dele acabou engravidando a mãe dele. E esse homem, né, dentro dele, esse pai também passou essa imagem para ele de que ele estava dentro de uma prisão. E para esse, né, homem que está vivendo esse casamento e que já tem dentro dele essa história de um pai que foi, né, obrigado a casar com a mãe porque a mãe estava grávida, o que gera dentro dele? Que o casamento, né, é uma obrigação. E a obrigação pesa. A obrigação, você tem que ficar casado, você tem que casar com essa pessoa, você tem que... Então, isso é muito pesado. Mesmo que ele, né, esse homem agora, ele é apaixonado por essa mulher, por mais que ele queira ficar com ela, é muito maior a fidelização a toda a história do pai do que ele continuar nesse relacionamento e viver esse relacionamento feliz. Portanto, olhem para o relacionamento de vocês, todas vocês. Olhe para o seu relacionamento agora e verifique por que você escolheu esse homem e por que esse homem escolheu você. Se for por obrigação, se foi algo obrigado, esse sentimento é muito natural. E agora nós vamos devolver a todos que carregam esse sentimento, né? E eu falei para essa minha cliente, você vai devolver a esse seu parceiro esse sentimento para que ele devolva efetivamente a quem pertence. E quando você faz isso, quando você devolve ao outro aquele sentimento, aquela memória que ele estava carregando, o que acontece? Ele naturalmente começa a olhar para você do jeito que você é, como você é, e você não representa mais uma projeção de uma história vivida por um antepassado. São dois casos muito semelhantes. Esse foi uma situação a ser trabalhada. A outra situação, ela não tinha lembrança nem memória de algo muito próximo que justificasse esse sentimento de aprisionamento. Esse homem queria o tempo todo, né, falava e queria ter essa liberdade, não queria ficar preso ao relacionamento, porque aquilo estava sufocando ele, era muita cobrança, muita cobrança. O que eu orientei a essa minha cliente a fazer? Dê espaço, porque ela estava num momento controladora e isso estava sufocando esse marido. E ao fazer isso, né, no primeiro momento que ela falou, eu vou abrir mão de tudo, né? Não vou cobrar, vou deixar. O que aconteceu? Houve uma aproximação. O marido dela se aproximou dela e eles puderam fazer uma reconexão. Dois casos onde os casamentos estavam realmente finalizando, chegando a um estágio de esgotamento, ao ponto deles já manifestarem desejo de sair do relacionamento, de sair desse casamento, e eles conseguiram resgatar esse casamento de uma maneira que eles possam viver felizes. E isso é o mais importante. Uma outra situação foi relatada por uma cliente específica que eles viviam muito bem, o casamento deles era muito, muito, muito bom. De repente, quando eles começaram a ter os filhos, e no terceiro filho, o marido começou a se sentir sufocado, se sentir, né, oprimido dentro da relação, porque aquele movimento todo de filhos, de obrigação e de tudo que tinha que acontecer, de prover essa família,
gerou nele pânico, gerou nele um medo muito grande, medo de não dar conta. E isso fez com que ele se sentisse sufocado e aprisionado, porque aquela relação estava representando para ele um sufocamento. Dentro, né, de tudo que foi trabalhado, a história dele mostrou que ele carregava dentro dele uma dor muito grande, vivida onde? No parto dele, na gestação dele. Então, conforme foram surgindo as crianças, essas memórias vieram à tona. Esse sufocamento que ele passou ao nascer foi depois projetado pro casamento. Então, vocês veem que aqui foi uma questão muito específica e por isso que eu trouxe essa situação para que vocês possam observar. E quando essa mulher olhou para esse marido, pôde ver realmente a dor que ele carregava dentro dele, que era uma memória lá da gestação dele e que refletia no casamento dele após o nascimento dos filhos, isso fez com que ela olhasse para ele com muito mais amor. E ao fazer isso, ele pôde, de alguma forma, e que a gente fala assim, como assim, Karina, de alguma forma? Por quê? Porque não era ele com quem eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando com a esposa dele. De alguma maneira, essa informação reverberou dentro dele, essa informação chegou nele e ele pôde fazer mudanças, tomar atitudes e incrível o que aconteceu. O relacionamento deles brotou, surgiu numa força imensa. Por que que isso é assim inacreditável? Porque se você trabalha com uma pessoa, você espera o resultado dela. Mas quando você trabalha com a esposa e você vê esse resultado no marido, é algo que nos deixa muito feliz de saber o quanto que o olhar amoroso de uma mulher pode influenciar o seu marido, pode, de alguma maneira, fazer desabrochar esse casamento, esse relacionamento. E ainda, depois de ter falado, né, trazer essas situações, esses exemplos aqui, ainda você pode falar assim para mim, Karina, mas eu não posso fazer nada para o meu marido. Sim, é verdade, você não pode fazer nada, você não pode salvá-lo. Principalmente, você não pode fazer nada enquanto critica. Se você ficar criticando o seu marido, você está fazendo algo. Deixe de fazer algo, deixe de criticá-lo, deixe de ver essas atitudes. Essas críticas, mostrando essas atitudes, mostrando esses comportamentos, fazendo esses apontamentos, isso não vai trazer a solução para o seu casamento. Isso não vai resolver nada. Essas críticas, pelo contrário, isso vai tirando a força, vai minando a força do seu casamento. Então, se você, né, para conversar com as amigas e você fica criticando, você fica falando, nossa, ele não gosta mais de ficar perto de mim, ele não gosta das crianças, ele quer sair do nosso casamento, ele deve ter arrumado outra, deve ter acontecido alguma... Sabe assim, você fica procurando motivos e situações para que realmente esse homem vá embora. E não é isso que você quer. O que você quer é buscar a solução para o seu casamento. O que você quer é resgatar o seu casamento para que você possa viver um casamento feliz. Não é isso que você quer? Então é isso que você vai fazer. Ah, mas tem gente que ainda fala assim, ah, Karina, desde o início, né, ele se sente preso, não foi depois que eu tive filhos, foi desde sempre ele nem queria se casar comigo, né, e de repente aí ele resolveu se casar e se sente preso no nosso casamento. Eu vou falar uma coisa a vocês que é muito clara isso para mim e eu já observei isso em muitas pessoas. Quando eu quero algo, quando eu tomo conta de algo, quando eu controlo algo, isso gera um sentimento no outro de aprisionamento. Mas é muito desafiante da gente se ver, da gente ver o que está fazendo, né, com a outra pessoa.
a gente não consegue muitas vezes ver o que a gente está fazendo de errado. Nesse momento, se você observou que desde o início ele se sente preso, deixe esse sentimento dele com ele. Faça o seu melhor. Viva o seu melhor. Seja você a melhor versão de você mesma o tempo todo no seu relacionamento. Com toda certeza, ele vai continuar com você. Com toda certeza, ele continua com você se você for essa pessoa agradável de viver, se você se tornar essa pessoa única na vida dele, se você conseguir demonstrar a ele o que você tem de melhor. Eu garanto a você que todo esse sentimento de aprisionamento vai diminuindo, vai desaparecendo, até desaparecer por completo. Por quê? Porque o amor, porque o sentimento, essa ordem, essa organização do seu casamento, isso só vai refletir em coisas boas. Ah, Karina, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Só tem uma maneira de você saber se você vai conseguir ou não. É experimentando fazer coisas diferentes. É você se dando a chance de fazer algo diferente para o seu casamento. Ele já chegou numa situação crítica, já está vivendo algo muito doloroso. Se permita viver diferente, se permita fazer algo diferente pelo seu relacionamento. Vale a pena, eu garanto a você. Se você vê o que as mulheres, mais erram nisso, o que elas mais têm de equívoco nessa situação é de achar que quanto mais elas controlam, que quanto mais elas têm esse homem perto delas, que quanto mais ficam em cima deles, cobrando, criticando, julgando, quanto mais elas fazem isso, mais elas acreditam que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Mais elas estão sufocando esse relacionamento, mais elas estão tirando força do casamento. Quanto mais eu cobro do meu marido, quanto mais eu insisto nessa cobrança, mais ele se afasta, mais distante ele fica, mais desconectado ficamos. Então, quando você perceber que você está fazendo esse papel controlador, quando você perceber que você está fazendo esse papel, de ficar em cima do relacionamento, saiba que você efetivamente está acabando com o seu casamento, porque você está minando a chance de fluidez do amor nesse relacionamento, porque as coisas só funcionam quando o amor flui, porque quando o amor está bloqueado, quando ele está travado, não há chances. O amor precisa fluir para que as coisas funcionem. E por onde você pode começar? Por você. Comece por você, comece mudando o seu comportamento, comece trazendo para você, para a sua vida, coisas boas, exemplos bons, atitudes boas, pensamentos bons. Karina, como que eu faço isso? Bom, primeiro, você pode ouvir uma boa música, você pode fazer a leitura de um bom livro, você pode assistir vídeos que colaborem e que contribuem com você, você pode fazer terapias, você pode fazer cursos, que tem muitos cursos, inclusive eu dou um curso específico para mulheres que querem resgatar o seu casamento. Tudo isso é um investimento que você está fazendo no seu relacionamento. E vale fazer um investimento no seu relacionamento, no seu casamento? Claro que vale. Nem que seja para você finalizar o seu casamento, não tem mais chance. Meu casamento realmente, Karina, não tem mais chance. Mesmo que seja um casamento que não tem mais como, não tem mais chance de funcionar, eu preciso ter a compreensão de como finalizar esse casamento de uma maneira amorosa e saudável.
para que eu possa seguir em frente e aí ter um relacionamento saudável e feliz, e aí ter uma chance de me casar novamente. Porque muitas mulheres acabam que falam assim, não, se eu finalizar esse relacionamento aqui, eu não vou mesmo me relacionar com ninguém. Calma lá. Primeiro, resgate o seu casamento. Todos os casamentos têm chance. Todos eles. Não foi por acaso que você se casou com essa pessoa. Tem um motivo. E eu quero falar para vocês que uma das maneiras mais vibrantes, algo que você possa fazer para o seu marido, é você organizar a sua cama, colocar uma essência na sua cama para o seu marido, sabe? Para que sinta essa leveza no ar. Na sala, coloque um incenso para que você sinta esse aroma no ar. Coloque uma música de vibração amorosa, né? Um som tranquilo dentro da sua casa. Isso, né? Sem gritos, sem xingamentos, sem peso, sabe? Transforme a sua casa em um ambiente clean, em um ambiente, num clima agradável, que tenha cheiros, que tenha visualmente falando que seja agradável. Arrume as coisas no lugar, não deixe coisas bagunçadas. Então, comece a trabalhar o visual, o odor. Faça uma, né? Às vezes a gente chega, tá com um odor forte a casa, uma coisa esquisita. Trabalhe com um aroma gostoso. Outra coisa, trabalhe o paladar, para que você faça uma comida gostosa. Compre algo. Não sei cozinhar, Karina. Compre algo gostoso, monte um jantar ali, para que você possa estar ali com o seu marido, conversando agradavelmente, algo assim prazeroso. Quem que não gosta de receber um carinho desse? E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Ele também vai retribuir. E aí a reconstrução do relacionamento começa. É o começo, mas é um grande começo. Então, o que você vai perceber a partir do momento que você passar a utilizar essas técnicas, a partir do momento que você praticar, né? O quê? Acabei de falar. Essências, uma comida gostosa, uma casa arrumada, perfumada, você bonita, você arrumada, você esperando ele com um sorriso no rosto. Ninguém chega numa prisão e tem alguém sorrindo para ele, mas na sua casa, no seu lar, você está assim, sorrindo. Para quê? Para que ele sorria de volta para você. Seja você a primeira pessoa a dar um passo adiante. Seja você aquela pessoa que realmente quer resgatar o seu casamento. Somente você sabe o quanto que isso dói. Somente você sabe o quanto que isso tem gerado em você uma dor muito profunda, porque você se sente rejeitada, desrespeitada. Mas você pode, nesse momento, agir diferente. E eu passei aqui um passo a passo. Para quê? Para que você possa ver esses efeitos imediatamente no seu casamento. Imediatamente você vai perceber reações que você vai se sentir muito feliz e vai falar para mim: nossa, Karina, isso realmente deu certo. E eu espero que você me diga depois o que funcionou para você, o que você mais percebeu que funcionou para você. E essas percepções, esses efeitos são inevitáveis, porque quando você faz um movimento, quando você faz algo diferente, algo também vai voltar para você na mesma proporção. É a lei da ação e reação. E quando isso voltar para você, você vai conseguir observar o que realmente você precisa fazer no seu relacionamento. Continua por esse caminho, faça outras coisas, você começa a aprofundar, a olhar realmente para tudo que está acontecendo. E você, no primeiro momento que olhou para o seu marido, compreendeu tudo o que ele estava sentindo, deixou com ele,
passa a agir diferente, abrir mão do controle e fazer coisas que vai proporcionar alegria, leveza, tranquilidade para a sua relação, é uma receita que não tem erro. E eu espero que você use muito essa informação. Essa aula de hoje é uma aula feita com muito carinho e eu espero que você use esse conhecimento, pratique esse conhecimento. Eu desejo a você toda sorte e se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe logo abaixo que será um prazer fazer o tema que você precisa. Um beijo bem grande e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!